Paulo. Era uma cidade muito procurada, havia grande oportunidade para emprego, e muitas pessoas que chegavam ali pelos seus portos, através dos navios, conseguiam, aleluia, prosperar naquela cidade. Paulo chegou nessa cidade com Silas, com Timóteo, chegou também com um casal missionário chamado Priscila e Áquila, e eles permaneceram ali durante 1 ano e 6 meses pregando a palavra do Senhor. Quando estabeleceram ali o Evangelho, formou-se uma grande congregação de aproximadamente 3.000 membros para a glória do Senhor. A igreja mais pentecostal do Novo Testamento, porém a mais problemática também. Paulo, aleluia, por causa da função missionária, teve que sair desta cidade e ir para Éfeso pregar também a palavra. Quando ele recebe, aleluia, uma delegação onde os irmãos estão informando, aleluia, trazendo as informações dos problemas que há nesta igreja. Esta igreja cresceu de forma congregacional, ela cresceu de forma estrutural, e ela cresceu também na graça e no conhecimento. Esta igreja, os seus membros, possuíam os 9 dons espirituais. Pense que uma igreja tomada da unção de Deus, de profecias, revelações, era essa igreja. E quando ela, aleluia, atingiu o seu ápice espiritual, ela começou a ser atacada do lado de fora, da parte externa, falsos apóstolos, homens considerados em algumas traduções super apóstolos ou super crentes, que começaram agora a afrontar o ministério de Paulo e começaram a dizer, aleluia, que a eloquência dele era péssima, que a pregação dele, aleluia, não era conforme a pregação dos super apóstolos, porque eles eram, aleluia, os super obreiros. E Paulo até se expressou, ele disse: olha, bem verdade, eu não tenho uma oratória eloquente, mas eu tenho conhecimento do que eu estou falando, porque o que eu, aleluia, estou transmitindo eu não aprendi de homem, mas eu aprendi do próprio Deus para a glória do nome do Senhor. E ele agora no capítulo 11, se você pegar o texto, você vai ver, ele está escrevendo essa carta, ele está fazendo um grande desabafo. E ele diz assim: olha, me suporte, aleluia, tenha paciência comigo, porque pelo que parece eu estou sendo tomado por loucura. Meu irmão, se você nunca escutou um pastor na sua extrema aflição e nos seus desabafos, parece loucura o que ele está falando. E Paulo era um pastor, e ele está dizendo agora: olha, eu tenho tanto ciúme de vocês, eu tenho tanto ciúme da igreja, que parece que eu sou um pai de família apresentando a filha, aleluia, para casar com um homem. E ele estava fazendo referência da igreja, que é a noiva, e o marido é Cristo, que é o noivo. E ele disse: olha, vocês não sabem quanto eu sofri para estar, aleluia, aqui com vocês, mas como agora vocês recebem um outro Jesus, como vocês agora recebem um outro evangelho, porque foi por intermédio do Espírito uma revelação, aleluia. E Paulo não está acreditando, porque aquela igreja agora começou a esvaziar-se, aqueles irmãos pararam de comparecer no culto e começaram a seguir outros ensinadores. Ele ficou muito triste com isso, e ele disse: olha, eles estão se gloriando, eles estão dizendo que são super crentes, então eu também vou me gloriar, porque vocês não sabem quanto eu amo vocês. Paulo dizendo, e ele, aleluia, se expressando ainda, ele diz: olha, em nada eu fui inferior aos demais apóstolos, porque eu recebia salário de outras igrejas. Ou seja, ele estava dizendo: no período que eu passei aqui de 1 ano e 6 meses, não foram vocês que me sustentaram, foram as minhas próprias mãos, meu próprio trabalho, porque ele fabricava tendas. Ele estava dizendo: quando eu tinha carícia, quando eu estava passando necessidade, eu não comunicava com a igreja,
provisão necessária para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E vocês agora estão indo atrás desses superastros, desses homens que dizem ser ministro de Cristo. Aleluia, mas na verdade são obreiros fraudulentos. Imagina um pastor se desgastando, dando a vida pelo rebanho, e de repente agora o rebanho abandona ele, e ele completa dizendo: olha, eu não fico impressionado com esses homens, porque até o próprio Satanás, Paulo dizendo, ele se transforma em anjo de luz. Sendo treva, aleluia, ele consegue se disfarçar de anjo celestial. E esses ministros que vocês servem, que vocês suportam, aleluia, eles se transformam em ministros de piedade. Mas fica tranquilo, porque vocês vão ver o fim deles, porque as obras deles se manifestarão para a glória do nome do Senhor. E ele continua desabafando mesmo. Ele diz, aleluia, assim desta forma, quem está dizendo não é o Senhor. Está escrito aqui no capítulo 11. Não é Deus que está mandando a dizer, sou eu que estou dizendo. E ele diz: eu pareço louco, eu pareço insensato, mas sabe o que me deixa, aleluia, perplexo? É vocês que são sensatos, me julgam de ser insensato, mas quando alguém aprisiona vocês, quando alguém bate em vocês, quando alguém, aleluia, persegue vocês, vocês toleram, vocês aceitam, vocês abraçam. Mas quanto a mim, que me desgastei por vocês, vocês estão me abandonando agora. E ele pega pesado agora. Ele diz: eles são hebreus, eu também sou. Eles são da descendência de Abraão, eu também sou, porque eu sou da tribo de Benjamim. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eles são israelitas, eu também sou. Eles são ministros de Cristo, ou seja, eles são pastores, eu também sou pastor. Aleluia. E ele diz assim no versículo 23 do capítulo 11: suporte a minha loucura. Aleluia. Porque se eles trabalharam, eu trabalhei muito mais. Paulo dizendo: eu sofri prisões. Eu não fui preso pelo artigo 157. Eu não fui preso pelo tráfico de droga. Não. Eu fui preso por pregar a Cristo como Salvador. Ele diz: eu passei fome, eu sofri naufrágio, eu sofri açoites com varas. E o que me deixa perplexo nesse texto, ele diz assim: eu sofri 5 quarentenas menos 1. A quarentena, aleluia, era deferindo 40 golpes de chicote nas costas. A lei permitia até 40. E os judeus agora, para castigar e não, aleluia, sobrepor a lei, batia 39 vezes, voltava uma. E ele disse: em 5 ocasiões eu sofri, aleluia, a quarentena de açoites menos umas. Ou seja, ele sofreu 195 chicotadas nas costas. Se ele tirasse a sua camisa, por isso que ele disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quem já andou a cavalo aqui sabe muito bem. Deferir um golpe com chicote ou com fibra, aleluia, o animal fica alvoroçado, esperto, por causa da dor. E ele, aleluia, com as costas todas marcadas. E ele diz: eu passei perigo de ladrão, eu passei perigo até daqueles da minha nação, os meus patrícios, compatriotas. Muitas vezes eu estava em trabalho, vigia. Quantas vezes eu jejuei, perdi a noção do jejum, frio, nudez. E ele não para de desabafar. Ele diz no versículo 28: além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia eu fico mais ainda oprimido em ter cuidado das igrejas de Deus. Aquele homem estava passando um terror. Ele sofreu na própria pele. Se eu
estaria pregando para vocês, mas eu estaria pregando para os pastores, presbíteros, aqueles que já fizeram a obra. Esses homens carregam dores que você nem imagina. Você não tem noção o que cada um desses homens já passaram por não negar a Cristo e conduzir o rebanho diante do Senhor para a glória do Senhor. E ele ainda não consegue parar. E ele no capítulo 12, porque os irmãos estão fazendo algo, e agora eu estou desabafando por mim mesmo. Tudo que eu falei aqui foi de Paulo, eu parei para fazer por mim. As pessoas começaram a fazer comparação e começaram a dizer: ele prega, ele canta, e você não canta e não prega, você não tem dom. É a pior coisa que a igreja pode fazer com um homem que foi levantado por Deus. E Paulo disse: olha, eu deveria me gloriar, aleluia, mas eu vou me gloriar em um homem, não por ser pastor. Eu vou me gloriar num homem, presbítero Wesley. E um certo dia ele recebeu visões de Deus. Há 14 anos atrás, este homem foi elevado ao céu. E ele foi até o terceiro céu. Primeiro céu, aleluia, aonde o avião vai. Segundo céu, aonde o foguete vai. Terceiro céu, aonde só os crentes irão para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E ele ouviu palavras inexprimíveis. E ele diz: não convém comunicar. O que eu posso comunicar, eu estou comunicando. Mas o que eu não posso revelar. Eu não sei se isto foi no corpo. Eu não sei se isso foi fora do corpo. Mas de uma coisa eu sei: este homem, ele foi até o paraíso. Como aquele ladrão da cruz, ele foi ao paraíso. Como Lázaro, aleluia, que estava diante do rio e morreu, foi levado ao paraíso também. Ele agora continua dizendo: eu deveria me gloriar, eu deveria exaltar este homem espiritual, este homem que vai no céu, no paraíso, melhor dizendo, este homem que tem revelação, este homem, aleluia, que é usado por Deus, este homem que implanta o evangelho e levanta a igreja, aleluia. Mas quando eu vejo, aleluia, o meu chamado, quando eu vejo no que eu me tornei um prisioneiro de Cristo, quando eu vejo que eu me tornei pastor, ele diz assim: eu não posso me gloriar nele, mas eu tenho em quem me gloriar. Eu não vou me gloriar naquele que tem revelação, eu não vou me gloriar porque eu sou pastor de igreja, mas eu vou me gloriar é nas minhas fraquezas para a glória do nome do Senhor. E ele continua a sua carta. Grandes homens se exaltam pelos seus feitos, grandes homens se exaltam pelos seus currículos, pelos seus méritos, mas eu irei me exaltar, disse Paulo, é na minha fraqueza, porque vocês não sabem, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, aleluia, já passei por lá. Ele diz assim: veio até mim um mensageiro de Satanás, um próprio anjo. Aquele homem, além de sofrer terrores na carne, ele estava agora sofrendo terrores espirituais. E ele diz: este mensageiro, ele veio para me atormentar, porque essa é a função do demônio. E quando ele fala, eu tinha um espinho na carne, está falando de dor, está falando de aflição, tanto na carne quanto aflição espiritual. E ele está dizendo: eu estou conjecturando agora, imaginando, a Bíblia não faz referência naquilo que era o espinho dele, mas talvez o próprio demônio vinha até ele e dizia: você já prendeu crente, você já perseguiu a igreja, você não pode ser crente, você